Olá, crianças, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. Queria pedir para que vocês abram o livro, por favor, na página 154. As migrações no início da formação do Brasil. As migrações ocorreram em diversos períodos da história do Brasil, com a chegada de vários povos com diferentes culturas. A chegada dos portugueses. Então, agora, nós vamos entender um pouquinho sobre como foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Durante o período das grandes navegações, portugueses e espanhóis se lançaram em expedições com o objetivo de expandir seus territórios, obter riquezas e levar o cristianismo para outras civilizações. Em 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral anunciou a descoberta de terras até então desconhecidas. Glossário. O que significa a palavrinha expedição? Expedição é uma viagem em grupo para explorar ou pesquisar uma determinada região. Vocês acham que os portugueses vieram para cá para pesquisar ou para explorar? Vamos agora entender um pouquinho sobre os povos indígenas. Quando os colonizadores portugueses chegaram ao litoral do país em 1500, já havia povos que viviam aqui, os indígenas. Eles foram os primeiros a habitar essas terras, com ocupação, uso e organização territorial próprios. Os portugueses tiveram contato primeiro com os grupos que viviam mais próximos ao litoral, principalmente o povo tupi. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vieram pelo mar. Então, eles chegaram em uma praia. Os primeiros povos que eles tiveram contato foram aquelas tribos indígenas que viviam ali na região litorânea, na região que tinha praia, tá bom? Continuando aqui, ó. Os indígenas viviam com recursos obtidos na natureza. Essa relação era um fator determinante para a sobrevivência das populações. Com a ocupação dos colonizadores, o litoral foi sendo explorado e modificado. O modo de produção português e a exploração das terras levaram os indígenas a se refugiar no interior do território, buscando área de difícil acesso. Eles tentavam resistir ao contato com os colonizadores para sobreviver ou manter o seu modo de vida. Então, quando os portugueses chegaram e avançaram, pelo território, os índios eles foram se mudando. Aqueles que viviam ali na região de praia, na região de litoral, eles começaram a ir mais para o interior do território, para manter o seu modo de vida, para manter aquela falta de contato. Eles não queriam ter contato com os portugueses para continuar vivendo da maneira que eles viviam antes. Próximo título. Aliás, olha aqui, gente. Presta atenção aqui nessa imagem. A exploração do pau-brasil, representada na gravura de Giovanni Battista Ramuzio, publicada em 1557. Olha que interessante. Uma das principais riquezas, que os portugueses exploraram aqui no Brasil foi o pau-brasil. Olha que legal o mapa aqui, ó, de exploração desse recurso natural super importante. Organização social indígena no Brasil. Apesar das diferentes línguas e costumes, os povos indígenas se organizam de maneira semelhante. Os grupos se organizam socialmente em aldeias constituídas de malocas que formam um grande salão, sem divisão e dispostas lado a lado com um espaço central para a reunião. Então, o que está falando aí pra gente? Que apesar de existirem várias tribos indígenas, cada uma com seus costumes, falando a sua própria língua, eles se organizam de maneira muito semelhante, muito parecida. Os grupos eles são organizados em aldeias e as casas que os índios moram aí se chamam malocas e elas são organizadas em círculo, onde no meio, no centro da aldeia, fica um espaço vazio, que ele é destinado para as reuniões. Segundo parágrafo. Na época da colonização, a permanência em um determinado território dependia da disponibilidade dos recursos naturais para a sobrevivência.
Quando esses recursos se tornavam insuficientes para alimentar a todos, o cacique, que é o chefe da tribo, determinava que eles deveriam migrar, eles deveriam se mudar em busca de novas terras e recursos de caça e pesca. Então, os índios viviam da caça, da pesca, eles também colhiam frutos ali das árvores daquele local, mas chegava uma determinada hora que os recursos, as coisas para comer daquele lugar que eles estavam vivendo, acabavam, ou era pouco, não era suficiente para alimentar toda a tribo. Então, o que o cacique tinha que fazer? Ele ordenava, ele organizava todo mundo para que as pessoas daquela tribo se mudassem para um outro local onde tivesse alimento suficiente para todo mundo. Vamos lá para o glossário. Aldeia, povoação indígena e sua organização espacial. O que é a organização espacial? É a organização do espaço, tá bom, gente? Maloca, habitação indígena coberta por folhas secas que serve de morada para diversas famílias. Olha só como é que era a casa dos índios aí. Continuando. Atualmente, os deslocamentos indígenas continuam acontecendo de uma região para outra e também de aldeias para cidades, olha só. Apesar desses deslocamentos internos, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a maioria da população indígena vive em seus territórios tradicionais. Vamos fazer agora o nosso primeiro exercício. Complete o quadro a seguir com informações sobre a população indígena. Então vamos lá, modo de vida. Do que os índios viviam? O que eles comiam? Eles eram sedentários? Eles sempre ficavam no mesmo lugar? Ou eles eram nômades? Eles se mudavam conforme as necessidades de alimentação e abrigo. Isso que vocês vão colocar aí no modo de vida, tá bom? Moradia. Como que eram organizadas as moradias? A tia Marília acabou de ler as duas palavrinhas chaves dessa resposta no glossário da página anterior, tá bom? Vamos agora para o segundo exercício, representando o espaço. Observe a imagem da aldeia Aia, da etnia Calapalô, em Querência, no Mato Grosso. Em seguida, escreva uma legenda que represente os elementos dessa aldeia. Então, o que vocês vão escrever aqui para mim nessa legenda? Como que as malocas estão organizadas? Tem que falar para que servia esse espaço no meio. O que tem aqui em volta, tá bom? Então, vocês vão descrever uma legenda, vocês vão criar uma legenda para essa imagem com as palavrinhas de vocês, de maneira bem simples, seguindo as orientações que a tia acabou de dar, tudo bem? Vamos para a próxima página, 157. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre a chegada dos africanos. Em 1532, a coroa portuguesa começou a se interessar pela ocupação do território brasileiro. Com esse objetivo, foi criada a primeira vila, São Vicente, por Martim Afonso de Souza. Teve início o cultivo de cana-de-açúcar e a instalação dos engenhos no país. Em 1549, ocorreu a fundação de Salvador, sede do governo geral, iniciando a estrutura administrativa do governo. Povos africanos foram trazidos ao Brasil por um processo de imigração forçada para substituir a mão de obra indígena. Eles começaram a ser trazidos a partir do século XVI para trabalhar nas lavouras e na mineração. Ao longo do tempo, contribuíram de diversas formas para a formação da cultura do Brasil, influenciando na língua, na culinária, na dança, na música e na religiosidade. Bom, esse textinho, apesar de pequeno, ele trouxe para a gente um monte de informações. Primeiro, quando os portugueses chegaram aqui, lá em 1500, eles não tinham a intenção de vir morar aqui. Eles queriam explorar o território e levar as riquezas todas para Portugal. Mas com o passar do tempo, ela começou a se interessar pela ocupação do território. Então, eles queriam tomar conta do território. Por quê? Porque eles são bonzinhos e eles resolveram se interessar? Não. Eles resolveram, esse interesse deles surgiu porque outros povos da Europa, os espanhóis, por exemplo, franceses,
eles estavam vindo aqui para o Brasil para tomar o território de Portugal. Então, Portugal resolveu organizar um governo, construir as vilas aqui no Brasil, porque outros povos europeus estavam querendo vir para cá para tomar conta do nosso território. Em 1549 ocorreu a fundação de Salvador. Salvador é a cidade mesmo de Salvador, fica lá na Bahia, tá bom? E ela foi a sede do governo geral. Então, os reis, rainhas lá de Portugal, quando eles vinham para o Brasil, eles ficavam lá. Lá era a sede do governo geral, tá bom? Outra coisa que falou aí pra gente, que é justamente o título do nosso texto, a chegada dos africanos. Os africanos vieram para cá para trabalhar como escravos, eles vieram para cá de maneira forçada. E eles vieram para cá para substituir a mão de obra dos índios, porque os índios não aceitavam de bom grado, eles não aceitavam pacificamente, facilmente, o trabalho escravo, sem receber nada, com condições muito ruins. Então, os índios não aceitavam isso. E os portugueses começaram a ter muito trabalho com isso aí, né? Eles estavam dando problema aos índios. Então, o que os portugueses fizeram? Eles tiveram a ideia de substituir a mão de obra indígena pela mão de obra negra, africana e escrava, tá bom? Eu preciso que vocês guardem que os africanos, eles não vieram para cá por vontade própria, eles foram forçados, tudo bem? Vamos seguir agora. Outra coisa que falou aí pra gente foi a formação dos engenhos. Os engenhos, crianças, eram propriedades muito grandes destinadas à produção de cana-de-açúcar, tá ok? Eram plantações enormes e tinha muito trabalho por lá. Olha a imagem, moinho de açúcar. Na imagem é possível observar o trabalho dos escravizados em um engenho de cana-de-açúcar, supervisionados pelo senhor do engenho. Vamos seguir. A expansão colonial. O processo de colonização levou à exploração de novas áreas. Cidades e vilas foram surgindo em pontos estratégicos do território, promovendo a ocupação, o uso e a posse das terras brasileiras em nome dos portugueses. Em 1554, foi fundada a cidade de São Paulo e em 1565 ocorreu a fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro por Estácio de Sá, como estratégia para neutralizar a ameaça de ocupação pelos franceses, que foi o que a tia Marília acabou de explicar para vocês. Leia o texto a seguir sobre a imigração portuguesa. Nos primeiros 2 séculos de colonização, vieram para o Brasil cerca de 100 mil portugueses, uma média anual de 500 imigrantes. No século seguinte, esse número aumentou. Foram registrados 600 mil e uma média anual de 10 mil imigrantes portugueses. O ápice, ou seja, o maior fluxo migratório, ocorreu na primeira metade do século XX, entre 1901 e 1930. A média anual ultrapassou a barreira dos 25 mil. Olha como o número de imigrantes foi aumentando. Seguindo com a leitura. Enquanto as primeiras vilas foram criadas com o objetivo de reforçar a presença dos portugueses, as primeiras cidades tinham função estratégica de defesa e organização social e política da colônia. As ocupações territoriais e formação de vilas ainda estavam muito limitadas às áreas litorâneas, mas a promoção de expedições para a captura de indígenas e procura de minerais preciosos como a prata e o ouro deu início à interiorização da exploração territorial. Então, eles começaram ocupando o litoral, mas eles começaram a explorar o interior do território. Para quê? Para caçar os índios, para trabalharem também como mão de obra e para procurar riqueza, ouro, prata, pau-brasil e todas as outras riquezas que os portugueses exploraram, tudo bem? De explicação em vídeo, a gente só vai ter isso por enquanto, tá bom? Agora nós vamos ter uns exercícios e a tia Marília preparou para vocês a explicação em slide, tá bom? Bom trabalho!